Haribol, reverências, ISKCON, Rio de Janeiro. Haribol. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jasodanandana Vraja Janaranjana Jasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jasodanandana Vraja Janaranjana Jasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivardhari Gopi Janavallabha Girivardhari Jasodanandana Vraja Janaranjana Yasodanandana Vraja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Haribol. Reverências a todos. Iscon Rio, Marcelo, Sérgio Azevedo, Haribol. Prabhu Sanatana Dharma. Hare Krishna, Prabhu. Reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Sigamos então com a leitura do Srimad Bhagavatam. O canto 3, capítulo 22, o casamento de Kardama Muni e Devahuti. O verso é o 36. O sânscrito é o seguinte: Saivam santaram ninye juganam ekasaptatim vasudeva prasangena paribhuta gatitraya. Saivam santaram ninye juganam ekasaptatim Vasudeva prasangena paribhuta gatitraya. A tradução, palavra por palavra. Saha, ele, Swayambhuva Manu. Evam, assim. Swa antaram, seu próprio período. Ninye, passou. Yuganam, dos ciclos de 4 eras. Ekasaptatim, 71. Vasudeva, com Vasudeva. Prasangena, pelos tópicos relacionados. Paribhuta, transcendeu. Gati Trayaha, os 3 destinos.
Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução é a seguinte: ele passou seu tempo, que durou 71 ciclos de 4 eras. Abre aqui colchetes para a gente entender o que é isso. 71 vezes 4.320.000 anos. Sempre, ele passou todo esse tempo, sempre pensando em Vasudeva e sempre ocupado em assuntos relativos a Vasudeva. Assim, ele transcendeu os 3 destinos. Eu vou repetir o verso, a tradução. Ele passou seu tempo, que durou 71 ciclos de 4 eras, ou seja, 71 vezes 4.320.000 anos. Sempre pensando em Vasudeva e sempre ocupado em assuntos relativos a Vasudeva. Assim, ele transcendeu os 3 destinos. Significado. Sundarangi, Hare Krishna, reverências. Haribol. Obrigado, Sanatana. Quanta bondade. Luiz Rocha Goulart. Hare Krishna, reverências, Prabhu. Então vamos ler o significado agora. Há 3 destinos para pessoas que estão sob o controle dos 3 modos da natureza material. Estes destinos são às vezes descritos como as fases de vigília, sonho e inconsciência. O Bhagavad Gita descreve os 3 destinos como os destinos de pessoas nos modos da bondade, paixão e ignorância. Afirma-se no Gita que quem está no modo da bondade é promovido a melhores condições de vida em planetas superiores. E quem está no modo da paixão permanece neste mundo material sobre a Terra ou em planetas celestiais. Mas quem está no modo da ignorância é degradado a uma vida animal em planetas onde a vida é inferior à humana. Esses são os destinos descritos no Bhagavad Gita. Contudo, quem é consciente de Krishna está acima desses 3 modos da natureza material. Afirma-se no Bhagavad Gita que qualquer pessoa que se ocupe em serviço devocional ao Senhor torna-se automaticamente transcendental aos 3 destinos da natureza material e situa-se na fase Brahma Bhuta, ou seja, na fase autorrealizada. Embora Swayambhuva Manu
o governante deste mundo material, parecesse estar absorto em felicidade material, ele não estava nem no modo da bondade, nem nos modos da paixão ou ignorância, mas sim na fase transcendental. Detalhe importante sobre a posição de Swayambhuva Manu. Portanto, aquele que se ocupa plenamente em serviço devocional é sempre liberado. Bilva Mangala Thakur, grande devoto do Senhor, afirma, abre aspas aqui para ouvirmos Bilva Mangala Thakur. Ele diz: se eu tiver devoção inabalável aos pés de lótus de Krishna, então Mãe Liberação sempre se ocupará em meu serviço. A total perfeição de gozo material, religião e desenvolvimento econômico estará sob meu comando. Fecha aspas. Aqui são palavras de Bilva Mangala Thakur. Vou ler de novo o que Bilva Mangala Thakur disse. Se eu tiver devoção inabalável aos pés de lótus de Krishna, então a Mãe Liberação, não é? Sempre se ocupará em meu serviço. A total perfeição de gozo material, religião e desenvolvimento econômico estará sob meu comando. Fecha aspas. Então, Prabhupada continua agora. As pessoas andam atrás de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Tá? Que sabemos que essas palavras dizem respeito à religiosidade, desenvolvimento econômico, gozo dos sentidos e, finalmente, a liberação. As pessoas andam atrás disso, geralmente. Geralmente, elas executam atividades religiosas para obter algum ganho material e se dedicam a atividades materiais, visando o gozo dos sentidos. Após ficarem frustradas no gozo material dos sentidos, elas querem libertar-se e tornar-se unas com a verdade absoluta. Esses 4 princípios formam o caminho transcendental para os menos inteligentes. Vou repetir essa frase. Esses 4 princípios, tá? Dharma, Artha, Kama e Moksha, formam o caminho transcendental para os menos inteligentes. Aqueles que são realmente inteligentes ocupam-se em consciência de Krishna, não se importando com esses 4 princípios do método transcendental. Eles elevam-se de imediato à plataforma transcendental, que está acima da liberação. A liberação não é uma grande conquista para o devoto. Isto para não falar dos resultados de funções ritualísticas em religião, desenvolvimento econômico ou da vida materialista de gozo dos sentidos. Os devotos não ligam para essas coisas. Eles estão sempre situados na plataforma transcendental da fase Brahmabhuta,
de autorrealização. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Om Agyana Timirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chaksurun Militan Jina Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namini Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medasi Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Eu vou repetir o verso e vamos procurar conversar um pouco sobre ele. É o verso 36. Saivam Santaranine Juganam Ekasaptatim Vasudeva Prasangena Paribhuta Gatim Trayaha. Paribhuta Gati Trayaha. Ele passou seu tempo. Ele, Swayambhuva Manu, ele passou seu tempo que durou 71 ciclos de 4 eras, ou seja, 71 vezes 4.320.000 anos. Ele passou esse tempo sempre pensando em Vasudeva e sempre ocupado em assuntos relativos a Vasudeva. Assim ele transcendeu os 3 destinos. Bom, nesse ponto do capítulo, nós estamos ouvindo sobre as glórias, as qualidades de Swayambhuva Manu. O capítulo tem o título de O Casamento de Kardama Muni e Devahuti. Então isso ocorreu e Swayambhuva Manu vimos que ele voltou para seu Bahishmati, né, seu reino. E aqui o capítulo já está próximo de seu desfecho. E estamos ouvindo sobre as glórias de Swayambhuva Manu. E interessante aqui
o mais interessante, o mais instrutivo para todos nós é o fato de que Swayambhuva Manu digamos assim, consumiu o tempo de sua existência, que não é pouco, né? Ele passou seu tempo, que durou 71 ciclos de 4 eras, tá? Para que possamos ter um vislumbre do que significa isso em relação a nossos anos aqui. Isso equivale a 71 vezes 4.320.000 anos. Ou seja, é uma duração de vida que está até distante, bem distante de nossa imaginação. Mas o ponto aqui é que ele consumiu sua energia sempre pensando em Vasudeva e sempre ocupado em assuntos relativos a Vasudeva. Krishna é inesgotável, suas glórias são sempre renovadas e não é nada extraordinário conhecendo a natureza da Suprema Personalidade de Deus, o fato de que alguém com uma duração de vida, como a de Swayambhuva Manu, tenha se absorvido, não é? Como diz aqui, sempre pensando em Vasudeva e sempre ocupados em assuntos relativos a Vasudeva. As glórias do Senhor Krishna são tão extraordinárias. Sabemos que Anantadeva, com seus milhares de bocas, tem utilizado essas bocas para descrever sobre as opulências e as glórias do Senhor Vasudeva. Ele já faz isso incessantemente e não chegou, quer dizer, a um esgotamento, porque a Krishna é Jovanam, suas glórias sempre se renovam e não existe tal coisa como esgotamento. Então, quando tomamos a decisão de servir o Senhor, de nos ocuparmos a serviço do Senhor, assim como Krishna é sempre jovem, então a consciência do devoto permanece sempre jovem. Mesmo, podemos observar, mesmo no fim do corpo material, que os devotos mantêm-se fixos, cheios de vigor, executando o serviço à Suprema Personalidade de Deus. Então esse é um ponto importante desse verso, ou neste verso. Essa fase que foi citada aqui, alcançada pelo devoto, a fase Brahma Bhuta,
foi citado aqui no significado pelo menos 2 vezes por Srila Prabhupada, ou seja, fase autorrealizada. É alcançada naturalmente por aqueles que prestam serviço devocional, serviço amoroso ao Senhor. Esse serviço rapidamente nos eleva a uma plataforma que está acima dos 3 destinos descritos aqui. Prabhupada diz no seu significado que para as pessoas que estão sob o controle dos 3 modos da natureza material, existem esses 3 destinos. Eles às vezes são descritos, esses destinos, como fases. Fase de vigília, está desperto, fase do sonho e a fase de inconsciência. O Bhagavad Gita descreve os destinos, esses 3 destinos, como os destinos de pessoas nos modos da paixão, da bondade e da ignorância. Então, o Bhagavad Gita fala sobre esses destinos. Sabemos que quem está no modo da bondade, quem age no modo da bondade, as atividades em modo da bondade são descritas no capítulo Os 3 modos da natureza material de Bhagavad Gita, capítulo 14, acredito que é. E essas atividades em bondade, como limpeza, disciplina, tem tantas qualidades importantes, não é? Uma alimentação sem violência. Essas atividades, elas levam o executor a um destino específico, ou seja, é uma promoção a melhores condições de vida em planetas superiores. E quem está no modo da paixão permanece no mundo material sobre a Terra, aqui no sistema intermediário. Ou pode também alcançar aqui planetas celestiais. Porém, quem está no modo da ignorância é degradado a uma vida animal, em planetas onde a vida é inferior à humana. Então, Bhagavad Gita descreve esses 3 destinos. Contudo, ele diz, quem é consciente de Krishna, ou seja, quem está situado em serviço ao Senhor, está acima desses 3 modos da natureza material. Krishna orienta Arjuna, mesmo desde o princípio de suas instruções, a elevar-se acima dos 3 modos. Traigunya Vishaya Vida. Os Vedas tratam especificamente dos 3 modos. Traigunya Vishaya Vida. Nistraigunya Bhavarjuna. Arjuna, eleve-se, vá para cima dos 3 modos da natureza. Nirdvandvo, dessa maneira você livrar-se-á Nirdvandvo das dualidades.
tá? E ânsia por ganho e segurança. Niryoga Kshema Atmavam. E se estabeleça no eu. Niryoga Kshema Atmavam. Ou seja, Atmavam quer dizer aquele que possui Atma, né? Ou que pode agir de fato como Atma, como alma, desfrutar de sua posição como alma espiritual. Então, quem está consciente de Krishna está acima desses três modos. Afirma-se no Bhagavad Gita que qualquer pessoa que ocupe-se em serviço devocional ao Senhor, aqui diz, torna-se automaticamente transcendental aos três destinos da natureza material e situa-se na fase Brahma Bhuta, ou seja, na fase autorrealizada. Embora Swayambhuva Manu, o governante desse mundo material, parecesse estar absorto em felicidade material, ele não estava. Então aqui Prabhupada explica que Swayambhuva Manu, embora parecesse, ele aparentemente estava absorto em felicidade material, ele não estava nem no modo da bondade, muito menos da paixão ou ignorância, mas ele estava nessa fase Brahma Bhuta. Essa fase Brahma Bhuta é descrita no Bhagavad Gita. Eu separei aqui esse verso porque, como Prabhupada cita duas vezes nesse significado, Brahma Bhuta. Então, esse verso bem citado por Prabhupada em suas palestras, em seus livros, vale a pena a gente rever e passar por ele. É o verso número 54 do capítulo 18 de Bhagavad Gita, que inicia exatamente com os termos Brahma Bhuta. Brahma Bhuta prasanatma nashochati nakanchati sama sarveshu bhuteshu mad bhaktin labhate padam. A tradução desse verso é a seguinte: aquele que está situado nessa posição transcendental compreende de imediato o Brahman Supremo e torna-se completamente feliz. Ele nunca se lamenta, nem deseja ter nada. Ele é equânime para com todas as entidades vivas. Nesse estado, ele passa a me prestar serviço devocional puro. Esse é o verso. Vamos ouvir o que Prabhupada, o que Srila Prabhupada diz aqui no significado, para que entendamos melhor essa fase Brahma Bhuta, que é alcançada por aquele que aceita ocupar toda a sua energia a serviço da Suprema Personalidade de Deus. Então, no significado, o Prabhupada diz assim: para o impersonalista, alcançar a fase Brahma Bhuta, tornando-se uno com o Absoluto, é a última palavra. Mas para o personalista ou o devoto puro, ele tem que ir mais além e ocupar-se no serviço devocional puro. Isso significa que quem está ocupado em serviço devocional puro ao Senhor Supremo já está num estado de liberação chamado Brahma Bhuta. Unidade
com o absoluto. Quem não é uno com o Supremo, o absoluto, não pode prestar-lhe serviço. Na concepção absoluta, não há diferença entre o servo e o amo. Todavia, num sentido espiritual superior, tal distinção existe. No conceito de vida material, quando se trabalha em busca de gozo dos sentidos, há a miséria. Mas no mundo absoluto, quando alguém se ocupa em serviço devocional puro, não há miséria. O devoto em consciência de Krishna não tem nada a se lamentar ou desejar. Em consciência de Krishna, também se torna eu vou ler de novo. Eu pulei aqui uma linha. Como Deus é completo, a entidade viva que está ocupada no serviço de Deus, o completo, em consciência de Krishna, também se torna completa em si mesma. Por exemplo, nós quando adotamos o canto do santo nome de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O serviço devocional recomendado para todos nós nessa era. Então, existem 3 fases distintas no processo. No início, é a fase que é chamada normalmente de fase ofensiva, devido aos nossos hábitos nessa existência material. O contato inicial com o santo nome de Krishna é um contato um tanto ofensivo, mas prosseguindo o cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Avançamos, as ofensas diminuem. Na primeira fase, enquanto cantamos ainda com uma disposição um tanto ofensiva, os sinais da vida material, que é os sinais da doença material, que é a ânsia por obter felicidade material e a lamentação por perder essa assim chamada felicidade, né? Essa é a plataforma material, a ânsia por obter ganho material e a lamentação pelas perdas materiais. Então, na primeira etapa do cantar dos santos nomes, esses sintomas podem ainda ser vistos. Porém, ao avançarmos em consciência de Krishna, cantando os santos nomes de Krishna, as ofensas vão diminuindo, ao ponto de chegarmos na segunda etapa do cantar. É um cantar quase sem ofensas. Nessa fase, percebe-se a diminuição desses 2 sintomas, que é a ansiedade por coisas materiais e a lamentação por perdas materiais. Tá.
Então, nessa segunda fase, se experimenta já um grande alívio. E esses dois sintomas, eles quase desaparecem. Assim como uma pessoa doente, não é, que está com os sintomas, como por exemplo, febre no corpo. Então, na medida em que a infecção que causa a febre é diminuída, então os sintomas vão saindo. Então, a pessoa se torna cheia de alívio e bem com o vigor, ela retorna. Essa é a segunda fase do canto, um canto quase inofensivo. Prosseguindo o canto, vamos entrar na fase do cantar puro. E nessa fase, sem inofensiva, aí os sinais de bem-aventurança espiritual, eles surgem, né? Felicidade perfeita espiritual. E aí os sintomas do cantar puro vão se manifestar. Como a Chaitanya Mahaprabhu diz, não é, em seu Shikshastaka, Nayanangalada Shrudharaya, acho que de lágrimas, quando lágrimas se rolarão decorarão meu rosto, né? Meus olhos, quando eu estiver cantando os seus nomes. Nayanangalada Shrudharaya Vaddanam Gadgada, quando minha voz estiver embargada, quando minha voz estará embargada de emoção espiritual por cantar seu nome. Quando os pelos de meu corpo se arrepiarão com a recitação disso. Essa é a ânsia do devoto, de chegar nessa fase de um canto inofensivo, completamente entregue, rendido ao Senhor. Então essas são etapas do processo de serviço devocional. Então, aqui Prabhupada diz, né, nesse significado, continuando, nós estamos falando sobre a fase Brahma-Bhuta. Como Deus é completo, a entidade viva que está ocupada no serviço de Deus, em consciência de Krishna, também se torna completa em si mesma. Ela é como um rio livre de toda água suja, porque todo o pensamento do devoto puro está em Krishna. Ele naturalmente vive feliz. Ele não lamenta nenhuma perda material, nem aspira ganho algum. Prabhupada diz aqui. Como estávamos falando, né, anteriormente. Porque ele está plenamente engajado no serviço ao Senhor. Ele não deseja gozo material, porque sabe que toda entidade viva é uma parte fragmentária, integrante do Senhor Supremo, sendo, portanto, seu servo eterno. Então fica fora de cogitação o desejo por gozo material, desfrute independente de Krishna. Uma vez que conheçamos, uma vez que saibamos que cada entidade viva é parte fragmentária integrante do Senhor e, portanto, servo eterno do Senhor. Ele não vê no mundo material que no mundo material alguém seja superior a outrem. Ele não vê que alguém é superior e outra pessoa é inferior. Posições inferiores e superiores são efêmeras. E o devoto nada tem a ver com aparecimento e desaparecimentos efêmeros.
desde o início, lá no início de Bhagavad Gita, quando Krishna diz Matra Sparshas Tukanteya Chitosna Sukha Dukha Agama Painonityas Tam Stitikshasva Bharata. Ele diz que Arjuna, titikha, né, que é você deve tolerar o aparecimento e desaparecimento da felicidade e da tristeza. Ele diz isso, da perda, o ganho, vitória, porque são como o aparecimento e desaparecimento das estações de inverno e verão que surgem da percepção sensorial. Então aqui é mais uma descrição dessa fase Brahma Bhuta alcançada pelo devoto que fica além das dualidades do mundo. Aqui, posições inferiores e superiores são efêmeras, e o devoto nada tem a ver com aparecimento e desaparecimentos efêmeros. Para ele, pedra e ouro têm o mesmo valor. Esta é a fase Brahma Bhuta, e o devoto puro muito facilmente alcança essa etapa. Isso é algo... O devoto puro muito facilmente alcança essa etapa. Nessa fase da existência, a ideia de tornar-se uno com o Brahman Supremo e aniquilar a própria individualidade, essa ideia de você se tornar uno com o Supremo e aniquilar sua individualidade, torna-se infernal. Eis um devoto chamado Prabodhananda Saraswati, devoto de Chaitanya Mahaprabhu, também fala isso, né? Essa liberação impessoal é simplesmente um inferno. A ideia de alcançar o reino celestial torna-se uma fantasmagoria. Tá? Então, alcançar unidade com Deus é um inferno. Alcançar reino celestial é uma fantasmagoria. E os sentidos são como uma serpente cujos dentes venenosos estão quebrados. Ou seja, os sentidos de alguém situado em serviço devocional são como serpentes cujos dentes foram quebrados, os dentes venenosos. Uma serpente, embora possa parecer venenosa, uma serpente venenosa possa parecer perigosa, mas quando suas presas são quebradas, ela não oferece nenhum perigo. Assim como não precisamos temer uma serpente com dentes quebrados, não tememos os sentidos que estão automaticamente controlados. O mundo é miserável para quem está sob o controle da natureza material. Mas para o devoto, o mundo inteiro está em pé de igualdade com Vaikuntha. Ele vê Krishna em cada parte. Ou céu espiritual. Para o devoto, a maior personalidade desse mundo material, olha o que Prabhupada diz aqui, a maior personalidade desse mundo material, para o devoto, não é mais importante que uma formiga. Isso não é uma visão orgulhosa, mas é uma visão correta, perfeita. Essa etapa pode ser conseguida pela misericórdia do Senhor Chaitanya, que pregou que nessa era todos devem prestar serviço devocional puro. Então esse foi o significado de Srila Prabhupada aqui, falando sobre essa fase Brahma Bhuta. E nós estamos vendo que nós estamos ouvindo sobre as atividades de alguém nessa fase. Trata-se de Swayambhuva Manu. Aqui, Prabhupada diz claramente que
Embora Swayambhuva Manu, o governante desse mundo material, parecesse estar absorto em felicidade material, ele não estava nem no modo da bondade, nem nos modos da paixão ou ignorância, mas sim na fase transcendental, essa fase Brahma Bhuta. Portanto, Prabhupada conclui aqui no seu significado: aquele que se ocupa plenamente em serviço devocional é sempre liberado. E ele traz aqui uma citação de Bilva Mangala Thakur, esse extraordinário devoto. Existem passagens fantásticas sobre as atividades de Bilva Mangala Thakur, envolvendo, por exemplo, Chintamani, mas talvez num outro momento possamos lembrar. É uma história extraordinária, assim, sobre esse devoto, esse grande devoto. Então ele diz o seguinte: se eu tiver devoção inabalável aos pés de lótus de Krishna, então, Mãe Liberação, engraçado, não? Sempre se ocupará em meu serviço. A própria liberação virá a meu serviço, procurar o meu serviço. Se eu estiver devoção, o devotado, de forma imaculada ao Senhor, inabalável ao Senhor, aos pés de Krishna. Então a liberação sempre se ocupará em meu serviço. A total perfeição de gozo material, religião e desenvolvimento econômico, tudo isso estará sob meu comando. Isso são palavras de Bilva Mangala Thakur, mostrando a posição exaltada, super excelente do serviço devocional, que nos leva, serviço devocional puro, nos leva imediatamente a essa fase Brahma Bhuta. As pessoas andam atrás de Dharma, Artha, Kama e Moksha. Geralmente elas executam atividades religiosas para obter algum ganho material e se dedicam a atividades materiais visando o gozo dos sentidos. Esse é o caminho das pessoas menos inteligentes. Após ficarem frustradas no gozo material dos sentidos, elas querem libertar-se e tornar-se unas com a verdade absoluta. Esses 4 princípios formam o caminho transcendental para os menos inteligentes, Prabhupada diz. Aqueles que são realmente inteligentes ocupam-se em consciência de Krishna. Tá? E sabemos que o Bhagavatam diz que nessa era de Kali não existe, praticamente não existe mais inteligência, mas se existe alguma, aqueles que têm um pouco de inteligência certamente vão adotar esse processo de Sankirtana Jagya em suas vidas, que é o cantar constante dos santos nomes de Krishna. Aqueles que são realmente inteligentes ocupam-se em consciência de Krishna, não se importando com esses 4 princípios do método transcendental. Eles elevam-se de imediato à plataforma transcendental, que está acima da liberação. A liberação é uma grande conquista, não é uma grande conquista para o devoto. Isso para não falar dos resultados de funções ritualísticas em religião, desenvolvimento econômico ou da vida materialista de gozo dos sentidos. Como nós todo dia lembramos, não é? Que aquele que canta o santo nome do Senhor, imaginando que esse canto está equiparado a uma das atividades ritualísticas oferecidas nos Vedas, como assim na seção Karma Kand, isso é uma ofensa que deve ser. Então, cantar dos santos nomes de Krishna está além de tais atividades ritualísticas oferecidas na seção Karma Kandiya dos Vedas. Para o devoto, isso
a liberação não é uma grande conquista. Isso para não falar dos resultados de funções ritualísticas em religião, desenvolvimento econômico ou da vida materialista de gozo dos sentidos. Os devotos não ligam para essas coisas. Eles estão sempre situados na plataforma transcendental da fase Brahma Bhuta de autorrealização. E personalidades como Swayambhuva Manu, né, passaram por essa existência material, foram exemplares e deixando um legado, né, exemplar de atividades conscientes de Krishna para a nossa própria, para o nosso benefício, né? E devemos aprender com essas personalidades para que possamos valorizar e tirar o maior proveito dessa existência material, nos ocupando no processo contínuo de ouvir e cantar as glórias do Senhor Vasudeva, o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. É isso. Então, eu vou ficar por aqui. Acho que o que eu tinha falado, vou repetir o verso apenas para a gente... Ele passou, Swayambhuva Manu, passou seu tempo, que durou 71 ciclos de 4 eras, 71 vezes 4.320.000 anos, sempre pensando em Vasudeva e sempre ocupado em assuntos relativos a Vasudeva. Assim ele transcendeu os 3 destinos. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Deixe-me ver aqui. Eu agradeço demais a paciência e a companhia de vocês. Rama Sakha Dasa. Bom dia, Hare Krishna, reverências aos devotos e devotas reunidos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hari Om. Rama Sakha Dasa. Reverências. Bilva Mangala Thakura. Sundarangi pediu para falar um pouco mais sobre Bilva Mangala Thakur. Bom, posso falar um pouco. Eu dou aulas assim na rede pública e, por incrível que pareça, eu levei uma história que envolve Bilva Mangala Thakur para falar sobre a energia ilusória, não é? E o poder dessa energia ilusória, o poder extraordinário dessa energia ilusória. Então existe uma passagem na vida de Bilva Mangala Thakur em que ele ele contempla uma moça de nome Chintamani. De fato, Chintamani era uma prostituta. E Bilva Mangala Thakur, ele fica tão impressionado com a beleza de Chintamani que ele volta para sua cabana, é um sannyasi, e ele tenta retomar seus deveres, sua consciência, mas a contemplação de Chintamani comprometeu seu esforço, porque ela grudou na mente de Bilva Mangala Thakur, e ele não conseguia parar de pensar e desejar estar com Chintamani. Então, numa noite muito escura e chuvosa, chuva torrencial, ele sai de sua cabana. Ele já sabia
onde vivia Chintamani, e era distante, era bem distante. Mas apesar das dificuldades daquela noite difícil, uma chuva torrencial e uma escuridão enorme, ele vai em busca de Chintamani. Então ele sai e no caminho ele precisa superar alguns obstáculos, como um rio, né? E durante as chuvas os rios ficam mais violentos, né? Então, para atravessar um rio, ele se abraça ali com um tronco e ele, com muita dificuldade, consegue passar. Aí ele deixa ali, abandona aquele tronco, ele vai seguindo em direção a Chintamani. E mais adiante, um barranco enorme, sim, ele precisa subir e ele procura uma maneira, encontra uma corda, algo semelhante, assim, um cipó, uma corda, e ele, com muita dificuldade, vai e sobe e consegue subir, e ele abandona ali aquela corda e vai continua até chegar na casinha onde está Chintamani. E ali ele bate algumas vezes até que acende um lampião, né? E aí ela abre a porta e ele diz: Chintamani, eu não pude deixar de vir até aqui. Ela, quando viu Bilva Mangala Thakura, ele era famoso, não é? Por suas práticas, ele era um renunciante. E Chintamani, embora estivesse socialmente engajada de uma maneira nada prestigiosa, não é? Ela retinha conhecimento, sabedoria, conhecimento espiritual. Então, quando ela viu a condição daquele de Bilva Mangala Thakura, ela disse: que você fez todo esse esforço para vir até aqui? Você imagina que vai ser realmente encontrar a verdade, ser feliz, desfrutando de um corpo como esse aqui, que não passa de um recipiente ou de coisas que não são nada agradáveis, não? Apenas uma pele de alguns milímetros, milimétrica, né? Está cobrindo coisas que não são agradáveis, ossos, sangue, e assim por diante. Ela falou de uma forma muito forte para ele a verdade, não é? Que sobre, né, o corpo material, cujo destino é tornar-se simplesmente excremento de vermes. Então, quando ele ouviu aquelas palavras, ele imediatamente entendeu que seu próprio mestre espiritual estava ali, falando por intermédio de Chintamani. Ele aceitou Chintamani como seu mestre espiritual, presta reverências, e ele retorna para sua cabana. Só que no caminho, ele vai novamente enfrentar aqueles obstáculos, e quando ele vai descer o barranco, ele procura a corda que ele havia deixado, e ele se dá conta que não era corda, mas sim uma serpente venenosa. Ele poderia ter perdido sua vida ali. Ele fica impressionado. Uau, como pode a energia ilusória o confundir a tal ponto, não é? De
aceitaram uma cobra venenosa como se fosse uma corda. Ele fica impressionado com o poder da ilusão, né? Da energia material. E aí ele segue e novamente se depara com aquele rio e vai procurar o tronco que o ajudou a atravessar. E aí ele vê que não era tronco de forma alguma, mas era um corpo, um pedaço de corpo morto, em estado mesmo de putrefação, que boiava. E ele agarrou esse corpo, pensando, imaginando que era talvez um barco, não é? Então ele, quando viu assim o que a ilusão faz com nossos sentidos, não é? Ele ficou muito impressionado e volta com uma determinação mais resolvida de seguir o caminho da autorrealização. Então essa é apenas uma passagem das atividades de Bilva Mangala Thakur. Depois, mais adiante, tem outro passatempo importante, mas eu não vou prolongar aqui mais do que já prolonguei. Foi só porque Sundarangi pediu que falasse alguma coisa sobre Bilva Mangala Thakur. Eu espero que tenha... Você pode procurar esses passatempos, eles são extraordinários. Bom, é isso, deixe-me ver. Para transcender os 3 gunas, é preciso sempre passar pelo modo da bondade. Pergunta interessante. Tem algumas passagens interessantes que podem nos fazer ver que não, Marcelo. Por exemplo, um cão, ele está certamente sob a ação dos modos inferiores, mas sob a proteção de Shivananda Sena e também recebendo a misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, esse cão que recebeu restos de prasada, polpa de coco de Chaitanya Mahaprabhu, ele foi liberado imediatamente. Árvores normalmente estão no modo inferior, no modo da ignorância. E Chaitanya Mahaprabhu liberou muitas árvores, assim, liberou algumas árvores, na verdade, em seus passatempos. Então, o contato com o serviço devocional, o contato com a energia superior, pode nos fazer livres da existência material. Esses são casos, obviamente, extraordinários. Nós podemos cultivar o modo da bondade, entendendo nós, com esses corpos humanos, atrair o modo da bondade para as nossas vidas, porque assim estaremos mais próximos da plataforma transcendental. Mas o serviço devocional é tão poderoso que ele pode... Então, Chaitanya Mahaprabhu fez animais, né, na floresta de Jerikanda, conscientes de Krishna. Mancha jovya vicharina bhakti yogena sivati sagunam samachitya brahma bhujaya kalpate. Aquele que se ocupa, aqui, ISKCON Rio de Janeiro está trazendo esse verso muito estático de Bhagavad Gita, aquele que se ocupa em serviço devocional e não cai em nenhuma circunstância, não é? Deve ser isso. Supera, eleva-se acima dos modos da natureza material e alcança o nível de Brahman. É isso mesmo. Verso muito famoso. Tem tudo a ver. Manchajo avya vicharena bhakti yogena sevati
Sagunam Samatityaitam Brahma Bhujaya Kalpate. Grande verso. Bhagavad Gita 14:26. É isso, está aqui. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e então chega ao nível de Brahman. Bom dia, Hare Krishna, reverências aos devotos e devotas reunidos, todas as glórias a Srila Prabhupada. Prabhu poderia nos falar um pouco, falei um pouco sobre Bilva Mangala Thakur, para transcender os 3 gunas, também já falei sobre isso. Hare Krishna, minhas reverências, Alice, Otávio Daniel, Hare Krishna Prabhu, reverências, Luiz Rocha. Ela também disse para Bilva Mangala Thakur que se ele empreender... Sim, ela disse isso mesmo. Ele disse, se você tivesse feito todo esse esforço para vir até aqui, não para chegar até mim, mas para seguir com o serviço devocional, você já estaria muito perto, né, de Krishna. Sim, ela disse isso. Bem lembrado, isso com Rio de Janeiro. Ela disse isso mesmo. Eu que agradeço, Sundarangi. Márcia, Romualdo. É um passatempo muito estático esse. Quando eu estava no Padayatra, um cão tornou-se devoto. E também o elefante do Padayatra. Haribo! Estático. Bom, eu acho que vou ter que concluir. Eu vou tocar só um trechinho de uma canção aqui para a gente terminar, tá? Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha Radha Krishna Seva Bhabavu Eya Bilasi. Ó Tulasi, amada de Krishna, prostro-me diante de ti repetidas vezes. Meu desejo é obter o serviço a Shri Shri Radha e Krishna. De tomar Sharanaloi Taravancha Purnahoi Kripa Kori Korodhare Vrindavana Vasi. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Quem quer que se abrigue em ti, tem seus desejos atendidos. Concedendo-lhe tua misericórdia, fazes dessa pessoa um residente de Vrindavana. Morei Abhilas, Vilas Kunje Jiyovas, Nayaneheri Bosada Jugalaruparasi. Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Meu desejo é que também me concedas uma residência nos bosques prazerosos de Sri Vrindavana Dham. Portanto, com minha visão, eu sempre apreciarei os belos passatempos de Radha e Krishna. Ei Nivedana Dhara
Sakira Nugata Koro Seva Adi Koro Die Koro Nijadasi. Peço-te que faças de mim um seguidor das donzelas que são vaqueiras de Vraja. Por favor, concede-me o privilégio do serviço devocional e faze de mim tua própria criada. Dina Krishna Dasekoi Ei Dina Moravoi Shri Radha Govinda Preme Sada Dina Vasi. Este caidíssimo e baixo servo de Krishna ora que eu sempre nade no amor de Shri Radha e Govinda. Namo Namaha Tulasi Krishna Preyasi Namo Namaha. Tulsi Devi Maharani Ki Jai. Bom, muito obrigado pela atenção. Aqui Alice Ilam diz: material temporário, mas forma humana nasce única forma, pode envolver amor. A forma humana, sim, é uma forma importante, valiosa, sem dúvida, porque podemos utilizá-la para desenvolver nosso amor por Krishna. Isso. Claro que temos que valorizá-la para que desenvolvamos nosso amor pelo Senhor Supremo. Jai, obrigado Sundarangi. Tulsi Devi Maharani Ki Jai. Bom, pessoal, muito obrigado. Desculpem se eu me prolonguei aqui. Eu vou me despedir. Um excelente dia para todos. Obrigado, ISKCON Rio, pelas contribuições incríveis. Todas as glórias a Srila Prabhupada.